Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, sejam muito bem-vindos ao Futebol 62. Um abraço aos vilanovenses, um abraço também aos torcedores do craque de Catalão, em especial, né? Porque também temos torcedores aqui de outros clubes que acompanham os vídeos do canal. Bom, as duas equipes se enfrentam neste domingo no estádio Genervino da Fonseca. Na abertura do Campeonato Goiano, o Vila ganhou do Goiatuba 1-0 no Estádio Olímpico e o craque perdeu para o Atlético também por 1-0 no estádio Antônio Ascioli. E o duelo deste domingo em Catalão é o destaque do vídeo. Eu trabalhei nos jogos das duas equipes, né, no meio da semana. Fiz a estreia do Vila e também fiz a estreia do craque. Quando isso acontece é até bacana, né? Quando está no início da competição, a gente fala tendo alguma propriedade a mais, né? Tendo subsídios a mais, especialmente para falar sobre o comportamento das equipes, comportamento dos jogadores. Primeiro, antes da gente falar do jogo de hoje, eu quero mostrar para vocês o retrospecto entre as duas equipes. Dados do futeboldegoias.com.br apontam 85 jogos com 26 empates. O craque venceu 22 vezes e marcou 83 gols. O Vila Nova ganhou 37 destes 85 jogos e marcou 131 gols. O craque tem um retrospecto interessante a favor dele, que é no estádio Genervino da Fonseca. O time catalano não perde para o Vila em casa desde 2011, quando foi derrotado pelo placar de 2-0. Então, de lá para cá, o craque venceu o Vila 6 vezes e empatou 3 em 9 jogos. Né? Então, já tem um tabu aí que dura mais de 10 anos sem perder para o Vila Nova dentro de casa. Bom, vamos ao jogo de hoje. Mostrar aqui as prováveis escalações. Né? Eu sempre gosto de citar aqui nos vídeos que essas escalações, hoje os clubes, as comissões técnicas dificilmente divulgam escalações na véspera. Muitas das vezes nem pistas dessas escalações eles dão. Então a gente acaba indo em cima daquilo que imaginamos que será cada um dos times. Vamos começar aqui pelo mandante, o craque de Catalão. Dida, o Duda, o alagoano Gabriel Pérez e Marquinho. A tendência é que o Marquinho apareça na lateral esquerda, né, no lugar do Igor, que teve aquele choque de cabeça aí com o Luan Salles. Mas quem sabe o Igor continue na equipe. Luiz Felipe Marquinhos Bento, os dois volantes, Igor Vinícius, Maurício e Janderson, e lá na frente o Cairon. Em relação ao time que jogou contra o Atlético, lógico assim, é muito ruim para o jogador quando ele tem uma falha como aquela do Gabriel Pérez, que foi uma falha decisiva, né? Ele tropeçou na bola, o Atlético fez o gol. Mas até ali ele fazia uma partida muito boa. A defesa do craque fazia uma partida boa, né? O Gabriel e o Alagoano. Mas ele acabou falhando naquele lance. Gostei do Maurício, camisa 10, jogador que articula bem as jogadas ali no meio campo. Gostei do Igor Vinícius, né, deu força ali pelo lado direito, venceu alguns duelos contra o Arthur Henrique, que é o lateral esquerdo do Atlético, e lá na frente o Cairo, que é um atacante que deu trabalho para a dupla de zaga atleticana. Acabou perdendo um gol, né, mas para mim um mérito muito grande do Luan Poli, numa chegada do Cairo, o goleiro atleticano fez uma grande defesa. Então foram os jogadores que mais se destacaram na minha visão, né, nas minhas anotações, naquele jogo em que eu fiz do craque de Catalão contra o Atlético no estádio Antônio Ascioli. Vamos aqui ao provável Vila Nova, a tendência do Igor repetir a mesma equipe que iniciou o jogo contra o Goiatuba. George, Moacir, Donato, Renato e Formiga, David, Arthur Rezende, Mateuzinho, Wagner, Jean Silva, lá na frente o Cleiton. Eu até falei após o jogo, né, no vídeo de análise da vitória do Vila, que eu havia gostado do Moacir, gostei do lado direito do Vila, na verdade, Moacir e Mateuzinho. Inclusive, achei que o lado direito teve um rendimento muito maior do que o lado esquerdo, porque Formiga e Jean Silva não foram bem. David também, para mim, deixou a desejar.
O Wagner, boa estreia. O Cleiton, muito bom jogo, ele fez contra o Goiatuba, não só pelo gol, mas jogador que protege muito bem a bola, tem uma virada de jogo interessante, consegue fazer algumas tabelas ali na entrada da área. Então, para mim, esse trio, Wagner, Mateuzinho e Cleiton, foram, né, esses três jogadores foram os principais jogadores do Vila na partida. Gostei também, como eu citei, do Moacir. Jean Silva e David, especialmente esses dois, eu penso que precisam ficar mais atentos. Se seguirem repetindo o nível de atuação que teve contra o Goiatuba, rapidamente vão perder a posição. O David tem uma sombra pesada, inclusive que o substituiu no jogo, que é o Pablo. E o Jean tem aí a chegada do Victor Andrade, que é um jogador destro, mas que sempre gosta de jogar ali por aquele setor e tende a entrar na equipe se o Jean não conseguir subir de rendimento. Que tipo de jogo, né, eu imagino para esse duelo lá em Catalão? Eu não acredito que o craque vai ficar lá atrás só esperando o Vila, sabe? Penso que vai ser um jogo mais de, 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 de busca pelo ataque, mais dividido, sabe? Não acredito que uma equipe vá ficar muito em cima da outra, ou que o craque ou o Vila, por exemplo, vai ficar lá atrás esperando o adversário. Não com um placar de 0-0. Então imagina um jogo de ações mais equilibradas, tentando buscar o ataque, tentando se defender. O craque joga em casa e o Vila pela sua característica, né? Pelo meio campo muito técnico, especialmente ali com o Arthur e o Wagner. O Mateuzinho também cai muito ali pelo meio para ajudar essa armação pelo lado direito. Então eu penso que será um jogo como eu citei, que as duas equipes vão tentar buscar o ataque no início do jogo. O gramado de Catalão melhorou bastante, né? Eu vi fotos, pelo menos pelas fotos e vídeos que eu vi de colegas da imprensa lá de Catalão, em relação a outros anos, o gramado está muito melhor. Tomara que esteja mesmo, pois um bom gramado propicia um bom jogo. Eu vou comentar esse jogo pela Eleven Sports, estarei lá em Catalão para transmitir aí a minha visão, né, a minha análise deste craque Vila Nova por esta segunda rodada do Campeonato Goiano. Se você ainda não é inscrito no canal aqui, eu te convido a se inscrever para ajudar a fortalecer este espaço do debate do futebol goiano. Tenham todos um excelente domingo. Depois do jogo, provavelmente quando eu chegar aqui em Goiânia, talvez eu até consiga fazer isso lá mesmo em Catalão, eu faço uma análise do que foi este craque Vila Nova pelo Campeonato Goiano de 2022. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.